nessa época de feriadão, férias, né? Tem muita gente que acaba passando mais tempo na internet. E tem aqueles que aproveitam esse tempo livre para postar tudo o que fazem nessa época. Mas qual será o limite disso, hein? Pode ser perigoso. A gente conversa sobre isso com o advogado Fernando Pérez, especialista em crimes virtuais. Bom dia, Fernando. Muito bom dia. Qual é o limite para postar? É tentador, né? Mas a pessoa tem que tomar aí alguns cuidados. Né? Acho que com a popularidade das redes sociais, né, a nossa exposição ela se torna cada vez mais vulnerável, né? Então nós temos que ter cuidado e lembrar sempre que as informações, os vídeos, as imagens que nós compartilhamos poderão ser vistas por muitas, se não até milhares de pessoas. Então temos que tomar cuidados, né, em não colocar informações muito particulares ou pessoais que poderão se tornar constrangedoras no futuro. Nessa época as pessoas vão muito para a praia, às vezes acabam colocando bastante foto ali de biquíni, de sunga. Isso, por exemplo, para a pessoa que vai aproveitar esse começo de ano depois para buscar um emprego, pode comprometer nesse caso? Com certeza. As informações que nós compartilhamos na internet, nas redes sociais, elas são observadas, são analisadas pelas pessoas que analisam, que fazem as entrevistas dos candidatos a uma vaga de emprego. Então ele vai analisar se aquela pessoa, se aquele candidato atende às expectativas da empresa. Então, se ele coloca informações muito particulares, essas informações podem talvez não agradar ao entrevistador e podem prejudicar, fazendo que talvez ele não seja contratado justamente pela reputação dele no mundo virtual. E isso tem uma repercussão que às vezes a pessoa acha que vai ficar restrita aos amigos dela ali. Não é bem isso, né? Teve um caso esses dias em Rolândia, aqui uma cidade próxima a Londrina, em que uma senhora, uma mulher, postou fotos muito íntimas dela com o marido e teve mais de 8.000 compartilhamentos em pouquíssimo tempo. Né? É verdade. Nós esquecemos que dentro da internet, as nossas ações elas não ficam restritas àqueles amigos virtuais que nós possuímos. A partir do momento que nós colocamos uma informação, mesmo que até retiremos essa informação, essa postagem em pouco tempo, ela pode ser copiada e compartilhada por algum desses nossos contatos e compartilhada para milhares de outras pessoas, fazendo assim com que nós percamos o controle sobre essa informação. Então não devemos pensar que essas informações, um vídeo, uma imagem pessoal, ela vai ficar restrita ao nosso círculo de amigos, né? Existe um risco de segurança também, você estar em férias, por exemplo, ficar colocando fotos de onde você está, por onde está passando, fazer aquele que a gente chama de check-in, né? Mostrar os lugares onde você está? Existe um risco muito grande a partir do momento que nós expomos a nossa vida pessoal, né, nas redes sociais, porque muitas pessoas observam o nosso cotidiano. Bandidos até. Bandidos criminosos. Eles observam o horário que nós saímos de casa, o horário que nós chegamos, quantas pessoas possuem nossa família, as nossas condições financeiras. Então, eles estão observando todas essas informações e a atualização das nossas ações. Então, a partir do momento que eu aviso para um criminoso que eu estou em uma viagem, em um local distante, eu estou dizendo para ele que a minha casa está desprotegida. Então, isso pode prejudicar a minha segurança, assim como de toda a minha família. Não adianta deixar a luz acesa em casa, o vizinho cuidando, para fingir que tem alguém e na internet você se expor. É verdade. Muitas vezes nós tomamos tantas precauções físicas de segurança para que, né, não tenhamos nenhuma dor de cabeça no futuro, mas esquecemos e abrimos todas essas informações no mundo virtual. Então, como muitas vezes nós pensamos que até essas informações vão ficar restritas aos nossos amigos, mas existem meios dessas pessoas analisarem essas informações e causarem um grande transtorno para nós. Muita gente em viagem acaba usando cybercafé para ter acesso à internet, até a banco. Isso é perigoso? Que cuidados a pessoa deve ter, inclusive também no caso de usar o próprio computador fora de casa? É muito perigoso o uso de redes sem fio desprotegidas ou até mesmo computadores desprotegidos, porque essas informações, como senhas de bancos, as informações de login e senha de uma rede social, poderão ser capturadas, monitoradas por um criminoso e poderão utilizar para fins indevidos, ou seja, utilizar de má fé. Então, quando eu estou fora de casa, eu tenho que ter um cuidado muito grande ao acessar a internet em locais desconhecidos, justamente para evitar que crimes cibernéticos aconteçam comigo. Seria interessante, por exemplo, evitar fora de casa, fora do meio onde você acha mais seguro, acessar banco, por exemplo? É muito importante evitar acesso a bancos, fazer transações bancárias, mesmo que seja só verificar o saldo da sua conta, porque isso pode ser suficiente que um criminoso tenha essas informações e até mesmo consiga transferir
valores da sua conta para uma outra conta de um criminoso, por exemplo. Evitar acessar redes sociais, publicar fotos, porque isso pode fazer com que sejamos prejudicados. Podemos acessar as informações básicas, verificar um endereço, a localização de um hotel, por exemplo, mas sempre evitar o acesso a informações e páginas pessoais. Tá certo, muito obrigada pelas dicas.